Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma segunda-feira ao canal Salles Pereira, o que falta ser dito. Hoje eu tenho uma palavra para você que se sente refém de uma pessoa ou refém de várias pessoas. Antes de falar sobre isso, eu só quero lembrar você de curtir o vídeo, dar um joinha aí no vídeo para que ele possa ir mais longe e abençoar outras pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Hoje eu vou falar mais um pedaço da história de Davi. Davi foi um personagem bíblico muito famoso. Quando ele era criança, ele era pastor de ovelhas. Depois de um tempo, ele se tornou soldado do povo de Israel, do exército de Israel, depois capitão do exército de Israel, e um dia ele também se tornou o rei, o líder máximo desse povo. E foi exatamente neste momento da vida dele, em que ele era rei, e ele fazia os seus salmos, ele escrevia, ele era um músico também, que ele escrevia salmos que ele relatou, que eu vou contar aqui para vocês hoje. Mas o interessante é analisar que Davi foi passando o tempo, ele foi evoluindo, ele foi mudando a forma de resolver os problemas. Quando ele era criança, pastor de ovelha, veio um leão matar a sua ovelha, ele tacou uma pedra com uma funda e matou o leão. Quando ele era, antes de se tornar soldado, ele matou um gigante. Ele matou um gigante que tinha quase 3 metros de altura, com uma pedrada também na cabeça. Depois ele foi passando por várias guerras e com a sua espada ele foi combatendo e resolvendo os problemas diários da vida dele. Mas nesse momento em que ele está como rei, ele se encontra numa situação em que ele não pode usar a força para resolver. E se você é uma pessoa que está sendo refém de alguém que você não pode usar a força contra ele, então essa mensagem é para você. Salmos 62 está escrito assim: em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem minha vitória. Somente ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza onde jamais serei abalado. São tantos os inimigos contra um só homem, todos tentam me matar. Para eles não passo de um muro inclinado ou uma cerca prestes a cair. Planejam me derrubar de minha posição elevada. Têm prazer em contar mentiras. Diante de mim me elogiam e em seu coração, porém, me amaldiçoam. Traduzindo, ele estava passando por um momento em que, por estar na posição máxima de poder, existia uma série de situações em que pessoas tentavam derrubar ele do poder. Mas não foi ele que quis estar lá. Ele simplesmente foi conduzido por Deus para que ele pudesse ser o rei do povo de Israel. E então ele se encontra nessa situação, como líder, precisando tomar as decisões e vendo todo um cenário de complô, um cenário em que ele precisa fazer algo, mas ele sente aflição e não consegue agir pela força do braço. E isso acontece muitas vezes porque nós não podemos, na grande maioria dos casos, simplesmente eliminar as pessoas que estão causando algum tipo de sofrimento, algum tipo de perseguição para a nossa vida, para a nossa posição profissional, ou de repente a tua posição em algum lugar que você tem um cargo de liderança ou exerce qualquer tipo de responsabilidade. Mas na sequência, Davi vem trazendo algumas soluções que ele aprendeu a utilizar para esse tipo de caso. Verso 5 do Salmo 62 até o verso 8 está escrito assim: que minha alma espere em silêncio diante de Deus, pois nele está a minha esperança. Interessante que o verso 1 ele já fala que em silêncio ele está esperando. E aqui ele repete no verso 5 que ele está esperando. Então muitas vezes o silêncio e a espera é a melhor solução para que você resolva os problemas que estão diante de você. Às vezes você acha que tem que agir, às vezes você acha que tem que fazer alguma coisa imediatamente e nem sempre isso é o melhor a ser feito.
Então, veja só, a sabedoria de saber quando agir e quando não agir é onde está o segredo. No verso 6 diz assim: somente Ele é minha rocha e minha salvação, minha fortaleza, onde não serei abalado. A confiança e a fé que nós temos um Deus e que esse Deus cuida de nós, ela faz toda a diferença diante de certos cenários de estresse, de conflitos, de guerras, onde muitas vezes nós precisamos simplesmente sentir a paz. Sentir a paz em meio à guerra, uma paz que excede todo entendimento, porque uma pessoa qualquer estaria surtando ali e a pessoa mesmo vendo um cenário apocalíptico, como nós dizemos, a pessoa consegue permanecer resiliente e inabalável. E essa resiliência, ela é muito aumentada quando você acredita que existe um Deus e que esse Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Verso 7, ele diz: minha vitória e minha honra vêm somente de Deus. Ele é meu refúgio, uma rocha segura. E aqui ele já começa a olhar para a sua vitória, ele já começa a enxergar que a honra vai permanecer, o nome dele vai continuar sendo um nome do rei de Israel. O verso 8 e último verso diz assim: ó meu povo, confie nele em todo tempo, derrame o coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. E o que significa derramar o coração diante dele? Mais uma vez, Davi vem falar sobre um relacionamento com Deus. Você pode saber, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tiver um relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai eterno, você dificilmente vai conseguir se derramar diante dele, levar os seus problemas para ele e conseguir avançar diante das lutas, diante das calúnias, diante das pessoas que se levantam contra você. E eu vou te dizer, não são poucas as pessoas que se levantam contra a gente. Basta hoje você colocar uma foto na tua rede social, num momento feliz com a sua família, você já vai ter um monte de inimigo, porque tem gente que já não vai gostar de você porque você está feliz, porque a maioria das pessoas não querem ver os outros felizes. A maioria das pessoas, elas querem diminuir as outras pessoas ao invés delas quererem crescer, ao invés delas quererem alcançar o mesmo nível das outras pessoas. Então, você não fazendo nada, você já tem um inimigo. Então, você não precisa fazer algo de mal para alguém para você alcançar inimigos. Isso é uma realidade e isso, infelizmente, é uma realidade. E por isso eu quero convidar você a iniciar a sua semana fortalecendo o seu relacionamento com Deus, buscando ler a palavra de Deus, de repente abrir a Bíblia em Salmos para ler, não apenas como um amuleto aberto num Salmos, como se aquilo fosse te proteger, mas começar a se apropriar daquilo que tem ali dentro da palavra de Deus e buscar através do relacionamento, do derramar do seu coração, uma maneira de você encontrar respostas para o que fazer enquanto você aguarda em silêncio. Pode ser que você nem vai precisar fazer nada, pode ser que Deus vai agir como Deus agiu muitas vezes na vida de Davi, e pode ser que você vai ter que fazer algo e esse algo precisa ser feito com muita sabedoria. Por isso, eu desejo a você que encontre essa sabedoria, que você derrame o seu coração a Deus e que você possa ser abençoado mais essa semana. Um grande abraço para você e nos encontramos logo mais na próxima segunda-feira.